o sistema era trimestral, era mensal, são as obrigações que a gente tem para fazer, e usa equipamento homologado. Se todas as respostas são sim, ela pode relaxar um pouco, porque grandes problemas não vai ter. Já está, o depois já está consciente das coisas que tem que fazer. Então, tendo todos esses itens aí ok, que não são muitos, uma pastinha, assim, meia dúzia de papel, documento, eu estou ok. Não estou com grandes, vamos dizer, propício a receber uma grande multa, um lacre, enfim. Outra coisa que eu digo é o seguinte, pessoal. Deve ser muito lamentável para a fiscalização chegar numa empresa e o cara puxar lá uma caixa de papelão embaixo da mesa e dizer, pô, está tudo aqui nos documentos, só tem que achar. Dizer, pô, ele tem que ser organizado. Quer dizer, faça as suas pastas, passa da tela, os documentos separadinhos. Aí chega o fiscal lá, você facilita a vida sua e a dele. Para mostrar que está tudo aqui, ó. Eu preciso mostrar para você, está aqui, tá só olhar aqui, só procurar, está aqui direitinho. O que eu recomendo sim, que se tenha? Tem uma pasta que você deve, pode mostrar a fiscalização, uma pasta que não precisa. Por que eu falo não precisa? Porque tem coisa lá de comunicados da Anatel para você, ofício que mandou, que eles têm cópia, ou enfim, se vai misturar no meio, ele pode até, assim, pode até atrapalhar. Então, faça uma pasta enxuta, com cópia do ato, cópia da licença de licitação, cópia do certificado de homologação, ou seja, provando todos aqueles itens que eu falei no slide anterior, os laudos de conformidade. Mas, laudo de conformidade, para quê? Laudo de conformidade, o nosso setor tem padrão lá, reforestação para laudo de conformidade. Porque tem aquela história, um dia, um morador do prédio diz assim, olha, quando instalou essas antenas aí, isso me dá uma dor de cabeça, e eu estou com um problema grave de saúde, a culpa é tudo. Aí, um engenheiro fez um laudo dizendo que a radiação das antenas aí estão dentro dos limites permitidos, de acordo com a Anatel, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não é para mim. E isso é aceito no juízo, o documento oficial que nós então é importante ter. Eu acho que mesmo que às vezes a Anatel não peça, mas eu acho que nos casos para vocês. O número do 0800 é importante ter impresso, porque chega na hora lá, você nem se lembra do número, não diz por aí, mas tem impresso, são itens que a fiscalização vai fiscalizar, você já tem tudo na mão, fiscalizando a vida de vocês, é a vida dela. É da fiscalização. Outra coisa, que também não é uma obrigação ter, mas eu recomendo que tenha, alguma cópia de alguns contratos e algumas notas com o assinante. Porque nos contratos, a fiscalização vai analisar lá se o contrato de vocês atende as obrigações, por exemplo, não tem multa de cancelamento. O cliente do SM pode cancelar o serviço a qualquer momento sem custo nenhum. Então não pode ter multa de cancelamento. E outros detalhezinhos que são importantes que você não vai olhar, já tem ali uma cópia para olhar. E nota fiscal também, que às vezes eles querem ver, quando você fala o que discrimina, enfim. Não são coisas obrigatórias aqui, mas acho importante ter uma parte organizada. Tendo isso aqui, eu tenho certeza que a fiscalização vai chegar, vai olhar e vai dizer o que muito bem, vamos buscar até logo. A dúvida, o cliente do SM, sendo pessoa jurídica e pessoa física, tanto faz, não pode ter multa, se for uma pessoa jurídica com o cliente, aí o contrato pode ter multa. Não, é o assinante. O assinante pode ser pessoa física ou jurídica, não pode ter multa. Isso está na resolução, só olhar lá. E aquilo que as operadoras fazem devido ao que eles gastam para abordar, então, e aí eles te dão desconto na implantação, desde que você fique, sei lá, com um contrato de 5 anos, coisa e tal. Tem que ler o contrato, como é que é feito. Né? O que não pode constar é o seguinte, olha, o contrato tem que ter sido isso. Se você obriga para pagar 20% do saldo que deve, né? Isso não pode. Isso aí não pode. Agora, o que acontece muitas vezes? As operadoras fazem 2 contratos. Um de SPA, que não é telecomunicações, não é um contrato. A operadora, na realidade, a regência dos contratos é em cima do STFC, que essa regra não vale. A regra do operador do SM. Em cima do SM, muitas vezes fazem com ele. Ele presta um serviço, mas ele presta outro serviço, presta serviço de monitoramento, de autenticação, de antivírus. Em cima desse contrato de SPA pode ter a multa que quiser. A multa que é acordada.
Se a empresa tiver só o SCM, ela é enquadrada nessa regra? Sim, perfeitamente. Uma operadora SCM que vende o acesso ao cliente em cima da outorga SCM, não pode ter mundo nacional. Isso é. Por isso que eu digo assim, ó, esse é um detalhe que a gente tem tudo. Muita gente tem, eu falo que várias vezes a gente tem tudo. Então, o meu entendimento, até eu deveria ter um dispositivo que permitisse o assinante, lá, o prestador da SCM, alterar o contrato, dizer, pô, realmente, não passei, vou arrumar, vou mandar uma carta para os meus clientes retroativos, sei lá, fazer alguma coisa, mas eu vou me organizar. E não, você não, eu vou ler o quarto. No caso do assinante está sendo um link dedicado, se enquadra nesse contrato sem disputa também? Sim, não interessa qual tipo de acesso. O contrato é feito entre uma operadora SCM e um assinante, não pode ter multa. Não pode ter multa. Ele produz telecom. Serviço é subsidiário. E se você vende para um outro provedor SCM? Não pode ter. Então não pode ter. Então, no meu caso, também não poderia. Não pode ter. Tem alguns dispositivos, tem alguns, por exemplo, que fazem o seguinte, ó, eu não cobro multa, mas eu faço assim, ó, a ativação minha é 20 mil, então você vai me pagar daqui 12 meses. E se até lá você estiver comigo, eu lhe cancelo essa ativação. Não é multa. Taxa por desinstalação. Pois aí, essa instalação, porque a lei é o seguinte, eu quero cancelar, você não pode dizer para ele que tem que ficar mais tempo, nem pode cobrar nada porque ele está cancelando. Contrato em 12 meses. Se cancelar antes, você me paga uma taxa. Mas isso é uma multa. E se for em cima do comodado do equipamento? Pois é, aí não é contrato de telecomunicação. Aí vale, né? Aí vale. Eu faço dois no caso, aí um vale e o outro não tem multa. Exatamente. Outra coisa que eu sempre lembro para vocês, que os nossos técnicos e os donos do provedor, às vezes, são gostam muito, tem uma variedade muito grande, o provedor é um filho para eles. Então eles começam a contar a história. O fiscal que liga, você liga, vai aqui, repete aí, eu rodei, ele não rodei. O fiscal não quer nem saber sobre muito. Então o que eu sempre recomendo é que você tem que prestar atenção no que o fiscal pergunta, responder só o fiscal. Então se o fiscal pergunta para vocês, tipo aquele negócio de guerra, sabe? O meu número de série é o nome, só. Os cobradores vocês têm horas, você não está perguntando que horas. Uma diferença pequena, mas para vocês têm horas? A resposta tem que ser tem, não tem. Não é para dizer tem, são 10 horas. Não, dois. Tem cuidado. É muito fácil, acontece toda hora. E às vezes a gente acaba falando coisas que não tinha que falar. E depois para explicar que não era daquele jeito, que expressou mal, aí. Bom, outra coisa é o seguinte, principalmente aqui em São Paulo, o pessoal, a gerência regional tem batido muito forte nas situações de aluguéis de ensino. Eu sempre tive uma posição muito clara sobre isso. No meu entendimento, o pessoal que cria um provedor, que é dono do provedor, que opera, que vende, tem assinante, que não tem outorga, é a mesma que vocês têm um táxi e não tem carteira para dirigir um táxi. Mesma coisa. Você motorista de táxi não tem carteira. O risco é total. No meu entendimento, a questão é legal. A outorga, se eu olhar no contexto, ela foi feita para cada empresa que oferece o serviço, não tem a sua. Cada CNPJ tem a sua. Então isso tem acontecido muito, cara, principalmente aqui em São Paulo, a pessoa tem batido fora. Às vezes, até a Anatel manda alguma solicitação de informação para a empresa, porque acha que lá tem um cara está alugando para alguém, enfim, às vezes a empresa nem está, então ela vai provar, o Deus deixou de comprar as com os assinantes, vai ter novos, vai para lá. Isso aí, eu acho que está correto essa postura aí, vem ao encontro que eu sempre pensei. Outra coisa é pensar o seguinte, nosso negócio é vender banda, ter cliente, não é ficar fazendo, vamos dizer assim, contratos com outras empresas para tentar ceder, para fazer um SPA, uma cena, não, não é essa. Nosso negócio, somos uma empresa de telecomunicação. Nós ganhamos dinheiro vendendo acesso de banda ao nosso assinante. E não tentando alugar isso. Minha posição. Vamos lá. Emissão de nota. Acho que é assim.
tão mais complexa é a fiscalização do ICM quanto a da Anatel. E a gente às vezes tem mais preocupação com a Anatel do que com o ICM. E o ICM, quando vem, as multas não são igual para a Anatel, são muito maiores. Muito maiores. Então é muito importante a gente organizar a empresa da gente no aspecto tributário. No aspecto tributário, você tem o seguinte entendimento. Nós podemos vender 2 serviços, mais, enfim, mas nós temos, de certa forma, 2 grandes grupos de produtos que nós podemos vender ao nosso assinante. Nós podemos vender os serviços de telecomunicação, que é aqueles que, para nós vendermos, nós temos que ter o ECM, a Anatel, nos autoriza justamente isso, porque eu posso ter o ato, eles são autorizados a vender serviços de telecomunicação. Eu não posso criar uma empresa, não ter o SCM e sair faturando telecomunicação. Isso é uma ilegalidade. Não fazer. Mas, sendo otorgado, nós podemos vender serviço de telecomunicação. Perfeito. O que é o serviço de telecomunicação? Serviço de telecomunicação é aquilo onde você transporta o pacote pelos seus meios. Você tem um cabo, você tem um rádio, você tem o sistema de voz, você tem isso, tem uma infraestrutura onde é transmitido o pacote, está fazendo telecomunicação. Então, por exemplo, eu tenho um data center onde a Telefônica me entrega lá um 100 mega e eu tenho uns hacks lá que eu hospedo lá uns aplicativos. Eu estou fazendo telecomunicação, então o pacote sai do meu servidor e vai para a rede através do link da operadora, não é do meu link. Então, não estou fazendo o transporte do pacote. Então, isso não é telecomunicação. Agora, eu tenho o meu rádio e eu levo o sinal até o cliente. Isso é telecomunicação, não tem história. Eu tenho um sistema de telefonia que eu permito uma ponta A falar com uma ponta B. Isso é serviço de telecomunicação. Eu faço o VPN, eu ligo a matriz e a filial do cara, ela bota um rádio mesmo, uma fibra minha. É telecomunicação. Então, o que acontece? E aí existe o que nós chamamos hoje de serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado é um serviço que a gente presta onde existe um serviço de telecomunicação. Para a gente poder prestar o nosso serviço, tem que haver um serviço de telecomunicação. E pode ser nosso, pode ser terceiro. No caso do data center, eu consigo hospedar site, porque a operadora vai lá e me conecta a 100 MB de banda e os pacotes do meu site trafegam sobre a rede dela. Bem claro. O serviço de telecomunicação, ele então, tem um regime diferente de faturamento. Nós emitimos ele uma nota chamada modelo 21. Tem o modelo 21 e o modelo 22. O modelo 21 é para serviços que chamam não medidos, ou seja, você bota lá, assinatura mensal da internet, 256K. Perfeito. Então você cobra uma vez por mês. Então ele não é medido, ele é cobrado mensal. Agora, por exemplo, serviço de VoIP, que eu cobro por minuto. O certo seria cobrar na nota modelo 22. Mas o fisco tem aceitado, como a gente não discrimina mais tanto horário, minuto e tal, que seja na nota modelo 21. O faturamento da nossa empresa, nós somos obrigados a iniciar após, no máximo, 18 meses do ato do Diário Oficial. Então, o ato foi publicado no Diário Oficial, a gente vai fazer um plano de instalação, vai registrar a estação, já está contando tempo para a gente iniciar o faturamento. Por que faturar? Porque a Anatel pensa assim, vem cá, tu me pediu o autógrafo para prestar o serviço de telecomunicação. Aí não emite nota nenhuma, estranho, está alterando. Então a gente prova para a Anatel que você iniciou a operação comercial, não emite nota, mas declarou o fluxo de dados. Nós temos um prazo para fazer isso. Se não fizermos esse prazo, é passivo uma série da caducidade da autógrafo. Alguns estados permitem emitir a nota modelo 21 no bloco, no formulário contínuo, no jogo solto de notas. Alguns estados. Aqui em São Paulo existe chama-se o CAT 4407, que não permite, desde o mês 7 de 2008, a emissão que não seja através daquele sistema do convênio 115.03 do CONFAS, que é impressão de folha branca. Ela não é uma nota eletrônica, ela é uma nota impressa no papel, mas onde se guarda os registros de forma eletrônica. Você pode guardar no CD, no DVD, tem toda uma